derrubar um mito importantíssimo que está sendo muito explorado pelo seu ex-marido Leniel, pai do Henri, quando ele falou isso tanto no Linha Direta quanto para a Ana Beatriz Barbosa, ajudando ali a acusar falsamente a sua ex-esposa. Aí o ex-marido da Monique vai dizer que ela saiu de um salário de mais ou menos 3 mil para quase 20 mil reais. E a gente vai ver então nesse pequeno trecho que ela vai dizer exatamente os documentos comprobatórios que ela entregou para a juíza de que essa diferença foi de cerca de 3 mil reais. Umas coisas eu peço a você que preste atenção a esse depoimento para que mais uma das mentiras que está sendo falada de maneira sistemática em entrevistas, em grandes programas de TV, seja banida. Que é essa história de que a Monique vendeu o filho dela porque ela saiu de um emprego de 3 mil reais para um emprego de quase 20 mil. Uma mentira deslavada e perversa. Mas veja e ouça você com seus próprios olhos e ouvidos. Eu comecei a trabalhar no TCM, no Tribunal de Contas do município, foi em 2020, 2021, início de 2021. Eu fui requisitada pelo conselheiro Guaraná para fazer parte de um projeto de planejamento, execução e ação, fazer relatórios a respeito de prestações de contas, que já era o meu trabalho como diretora, a partir de um encontro em novembro. Então, foi por intermediação dele, sim, foi ele que me apresentou o conselheiro. E a senhora fez o quê? A senhora foi cedida, pediu uma licença? Fui requisitada. Foi requisitada. Fui requisitada pelo conselheiro. A senhora não precisa dizer quanto ganhava, mas a senhora pode dizer se houve um aumento na sua renda por isso? Eu recebia. Em percentual? Sim, eu recebia 6.180 e alguns reais sendo diretora de escola e passei a receber 9.800 e poucos reais. Foi uma diferença de 3 mil reais. Diferente do que o delegado e a delegada disseram aqui em audiência, e a Vossa Excelência tem a minha quebra do sigilo bancário, não há motivo para eu mentir. Aqui eu vou falar somente a verdade. Tudo que a senhora quiser me perguntar, Vossa Excelência, fique à vontade, porque eu vou responder toda a verdade. Então, a diferença salarial era de 3 mil e pouco, 3 mil e poucos reais, que era basicamente o valor da escola do meu filho, mas isso vem depois. Fazia prestação de contas das contas federais e contas municipais. Por causa da Covid, que a senhora estava trabalhando de forma remota? De forma remota, exatamente. Por causa da Covid. Isso. Já na escola também trabalhava de forma remota. E como eu estava acostumada a fazer esses tipos de prestações de contas, de verba federal municipal, que era o PDD e o SDP, eu já conseguia fazer esse tipo de serviço, fazia relatórios, fazia esse planejamento e trabalho de campo, que eu também deveria fazer nas escolas, né, para ver qual tipo de conta que não estava batendo, eu tinha que analisar prestações de contas que não batiam com os orçamentos, que normalmente tem que fazer 3 orçamentos, e isso tudo era visto e relatado. E, então, minha vida profissional parou aí. Em março, eu tive que pedir uma licença, né, porque meu filho veio a falecer e eu não voltei mais ao trabalho. E é importantíssimo enfatizar que, além da renda dela não ter mudado de 3 mil para quase 20 mil, a renda dela mudou de quase 6 mil, né, para quase 9 mil, uma diferença de 3 mil reais que ela deixa bem claro no depoimento dela, que serviu para ela pagar a escola do Henri. Olha como é que essa mãe era dedicada a esse filho, inclusive renunciando 3 mil reais do seu salário para dar uma boa escola para o seu filho. A gente pode até não concordar com isso pessoalmente, eu não concordaria, mas dentro daquilo que ela conseguia enxergar da vida, ela fez essa doação de 3 mil reais para cuidar da educação do seu filho, né? E aí a gente acha que a mãe dessa estava vendendo o seu filho por vislumbrar vantagem financeira, como diz o promotor, ou para vendendo para o Jarinho, como diz o ex-marido dela. Pelo amor de Deus, né, gente? E junto com isso é importante a gente pensar em algumas coisas. Ela vai mostrar, por exemplo, o caráter, mais uma das facetas do caráter do Jarinho, que ao mesmo tempo que era um vereador que lidava com a situação das crianças no município, né, do direito das crianças, ele zombava daquela profissão que mais lida com as crianças, que é a profissão da educadora, da professora. Então a Monique vai dizer que o Jarinho vivia importunando-a para que ela deixasse essa profissão, porque
mexer com criança, que professor é uma profissão humilhada, e ele vai fazendo um monte de coisa para tirá-lo da sua profissão, e ela até tenta negociar com ele dizendo, não, mas eu não sou professora, eu sou diretora, mas ele atira para o Tribunal de Contas do município, né, o TCM. O contato que a senhora teve com o conselheiro Guaraná, teve a intermediação do acusado Jairo? Teve, sim, senhora. O Jairinho, ele tinha muito ciúme, ele tinha um problema com a minha escola, porque no bairro de Senador Camará, o telefone não pega, a área do sinal do celular não pega. Então, todas as vezes que eu ia até a minha escola trabalhar, ele achava que eu não estava na minha escola trabalhando. Então, ele começou a reclamar, primeiro dizendo que eu era professora e que eu não deveria me portar como professora, porque professor ganha mal, porque professor é diminuído pela sociedade, porque professor não serve para nada, e a maioria das brigas dele em plenário eram com professores, e ele não gostava da minha profissão. Aí eu falava para ele, mas eu não sou professora, eu sou diretora de escola. E ele falava assim, não, mas na sua escola o sinal de telefone não pega, não tem como eu me comunicar com você, e eu gostaria que você fosse trabalhar em um local mais apropriado para você, porque agora você está comigo. E, junto com isso, é importante a gente pensar em algumas coisas. Que eu peço que você tenha cuidado com esse ódio que atinge a todos nós quando a gente vê uma mulher falando com firmeza, com as ideias bem organizadas, e a gente acha que essa pessoa está sendo estratégica, e, na verdade, ela apenas está sendo ela, como diretora de escola que ela era. Ela está dizendo tudo de maneira coerente para a juíza. Aí a gente fica com ódio dessa mulher que fala com firmeza, e a gente cai na falsidade de um homem que até aprende a chorar para impressionar o público, né, que no caso aí é o seu ex-marido. A gente precisa tomar cuidado com essas coisinhas. E por último, quando ela vai dizer que ela parou de trabalhar quando o filho dela veio a falecer, ela usa essa expressão, né, meu filho veio a falecer. Porque àquelas alturas ainda ela não tinha total certeza de que o Jairinho fosse o mais provável assassino do menino. Na verdade, o tempo está mostrando que outras coisas aconteceram. Vá no link que está aqui na descrição e acesse a reflexão na íntegra. Não se esqueça de dar o like nesse trechinho de vídeo, compartilhá-lo e se inscrever neste canal, apertar o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado.